Eu sou Hélio Lemes, sou professor aqui da Unifal nas disciplinas de Administração da Produção e Inovação e Tecnologia. Inovação e Tecnologia é uma disciplina que está dentro do BI e Administração da Produção, no específico em Administração Pública. Eu sou formado primeiramente em Computação e posteriormente, alguns anos atrás, eu fiz o curso de Administração de Empresas, o que me habilitou, para lecionar essa disciplina. No nível de pós-graduação, eu fiz o mestrado em Engenharia de Produção na Federal de Santa Catarina e o doutorado em Engenharia de Produção também na Federal de São Carlos. E trabalho com essa área já há algum tempo. Sou professor há 24 anos em diversos cursos de graduação, pós-graduação, e há 2 anos e meio, 3 anos eu estou aqui na Unifal como professor dessas disciplinas e orientando projetos, pesquisas dentro dessa área. Okay. A administração da produção ela começou a se tornar de interesse da área de gestão, na verdade, da organização de empresas, da produção, dentro da indústria. No começo, até porque a indústria, isso lá no final do século XX, final do século XIX, começo do século XX, a indústria tinha uma importância muito grande para a economia. As maiores organizações e corporações eram corporações industriais, e lá onde gerava uma parte do dinheiro. Por isso mesmo, essas grandes organizações investiram também dinheiro na melhoria dos seus processos. Eles tinham interesse em produzir mais, produzir com maior eficiência, qualidade, e nesse momento começa justamente a questão da administração científica, do estudo de formas melhores de produzir melhor. Então, mais ou menos, aquele local onde mais se ganhava dinheiro foi onde se começou a investir dinheiro para conseguir ganhar mais dinheiro, porque era um setor da economia muito importante. Então a administração da produção no começo ela tratava das questões industriais, do estudo de tempos e movimentos, da melhoria de processos de produção, exclusivamente na indústria. Com o passar do tempo, durante o século XX principalmente, a área de serviços começou a se tornar tão importante quanto a indústria e recentemente até, de certa forma, se a gente for comparar quais são as empresas com maior valor de mercado, valor das suas ações do mercado, você vai encontrar que são empresas de serviço hoje, que são as mais importantes dentro da economia mundial, mais do que as empresas, do que as organizações industriais. Portanto, essas empresas da área de serviços começaram a adaptar os conhecimentos que foram desenvolvidos para a indústria e começaram a adaptar esses conhecimentos, essas técnicas de eficiência, de melhoria de produção, para dentro das empresas de serviços. E esse processo ainda na produção, lógico, nas empresas de serviços da área do setor privado. Então, várias técnicas importantes, elas foram adaptadas para serviços. Mais recentemente, com a administração pública gerencial, várias técnicas de produção que foram importadas da indústria para serviços privados começaram a ser transferidas também para os serviços públicos, por vários motivos, inclusive pela própria pressão da sociedade em cima da cobrança de maior eficiência, de qualidade melhor, de serviços melhores, da disponibilidade, do aumento da escala de prestação de serviços, que no passado se tratava com populações menores. À medida que a população cresce, a demanda cresce e a capacidade tem que crescer, a capacidade de oferta de serviço tem que crescer, então se chega à exigência pela eficiência. A eficiência, ou seja, produzir o melhor resultado possível, com qualidade e consumindo a quantidade menor de recursos possível. E com isso, logicamente, a administração pública se beneficia hoje dos conhecimentos que foram desenvolvidos na administração da produção lá no passado para a indústria, que foram transferidos para os serviços e que hoje estão sendo ainda implantados na área de serviços públicos. Mas ainda é um processo em andamento, ainda se tem muito o que se fazer para melhorar os serviços públicos a partir desses conhecimentos desenvolvidos para a administração da produção. Os principais fundamentos da administração da produção é você gerenciar os recursos para poder entregar o produto ou o serviço que é demandado.
Esses recursos envolvem, no mínimo, você lidar com recursos humanos, com pessoas, lidar com equipamentos, máquinas, e cada dia mais as máquinas e equipamentos se tornam mais sofisticados, com as matérias-primas, que são mais importantes na indústria, mas que também existem na prestação de serviços. Você precisa ter insumos, material de consumo, papel, hoje em dia na área eletrônica, crachás e chips, para identificação de pessoas, de produtos. Você precisa ter energia, energia em geral, energia elétrica, motivação é um tipo de energia também, que é necessário para que você faça a máquina funcionar, para que a organização funcione, e você precisa de informação, de ter informação para poder, principalmente a área de serviços, que é fortemente dependente de informação e de sistemas de informação. Então esses recursos todos, eles precisam ser planejados para que você consiga entregar um bom serviço ou um bom resultado daquilo que você se propõe a fazer, tanto qualquer administração, pública, privada, ou serviço ou produto. Então, na área de administração pública, para você conseguir entregar um bom resultado, um bom serviço público ao cidadão, você precisa entender quais são os requisitos de recursos, o que eu preciso ter de quantidade de pessoas, de softwares, de hardware, de espaço físico, para poder, por exemplo, reduzir o tempo de espera das pessoas na entrega de algum serviço, melhorar a qualidade daquele serviço, reduzir o custo interno da prestação daquele serviço para que ele seja entregue de maneira eficiente. Então, esses elementos, esses elementos e outros que porventura existam em casos específicos, eles têm que ser planejados. Dentro da administração, a gente aprende que planejamento, você tem que conhecer para poder planejar, para depois poder controlar e medir se você entregou aquilo que você tinha planejado entregar. Então, a administração da produção, ela trata de apresentar ferramentas para que quem for tomar as decisões sobre como entregar um serviço, como usar da melhor maneira possível todos esses recursos para poder fazer aquele trabalho de prestação de serviço. Professor, então, pela sua fala, a administração da produção, então, ela também se preocupa com as pessoas dentro da administração pública? Sim, tanto na parte de utilização da capacidade, porque as pessoas têm uma capacidade de prestação de serviço, de entrega de serviço. Então, por exemplo, vou utilizar um exemplo aqui, imagine uma agência do INSS onde você tem uma quantidade de usuários, de cidadãos buscando um serviço. Eu preciso planejar quantas pessoas, e aí, de acordo com a capacidade de cada pessoa de prestar esses serviços que são oferecidos lá, eu vou fazer o cálculo de quantas pessoas eu preciso ter para ter o melhor resultado, que seria as pessoas chegarem lá, passarem o tempo mínimo na fila, conseguirem o que elas foram buscar lá dentro de um período mínimo, e conseguirem aquilo que elas foram buscar a partir dos recursos que podem ser prestados. Tem esse fator. E existe outro fator também, como eu falei antes, que um dos elementos para que a produção aconteça é a própria energia, e essa energia é a motivação. Dentro da administração da produção, a gente não pode esquecer que o ser humano é um fator complexo dentro de qualquer sistema, e também a necessidade de gerir de maneira que você consiga uma equipe integrada, que haja harmonia dentro do processo de produção, que não haja disputas ou guerras e brigas entre as pessoas que fazem parte de uma equipe que tem um objetivo comum. E esse é uma atividade de quem planeja, quem controla e administra a produção, é criar um ambiente, um clima onde a produção consiga acontecer também de forma harmoniosa, fazendo com que exista um ambiente propício para isso, para as pessoas. Professor, então, pelo que o senhor tem nos explicado, então a administração da produção ela precisa trabalhar em ligação com as outras áreas funcionais da administração pública? Sim, da administração em geral, não só a pública, mas a produção ela depende, por exemplo, de áreas como o financeiro. Você não produz sem recursos, sem dinheiro. Ela depende de áreas como, por exemplo, recursos humanos, que vão fornecer pessoas para a produção. Ela depende da área, por exemplo, na indústria, lógico, ela depende da área de manutenção, da área de vendas, de marketing, por exemplo, que se você, para planejar a produção, você tem que saber o que o mercado busca, no caso de uma empresa privada, no caso de uma empresa pública ou de um serviço público. Para planejar a produção, você tem que saber qual é a demanda, através de pesquisas, e aí muitas vezes o marketing é quem vai dar essa informação para a área de produção. O que as pessoas querem, o
o que elas estão buscando, quantas pessoas querem isso, quantas pessoas querem isso, em que tempo. Então todas essas informações são muitas vezes adquiridas por setores como marketing, como a área de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, né, e que são fontes de informação que vão gerar dados para que a administração da produção tome as decisões sobre como entregar aquele serviço, aquele produto. A qualidade tem dois pontos de vista importantes que tem que ser considerados pela administração da produção. Uma é a qualidade enxergada pelo usuário de um serviço. É aquela qualidade que a pessoa espera, ela aguarda encontrar que aquele serviço seja prestado da maneira como ela precisa, da maneira como ela quer. Esse é um fator lógico importantíssimo. Então a administração da produção tem que conhecer as necessidades e os desejos dos usuários, dos cidadãos, clientes, para poder entregar para eles aquilo que eles precisam e aquilo que eles esperavam. Um outro fator da qualidade é a qualidade interna da produção, que muitas vezes você entrega um resultado final, mas com que qualidade interna na prestação desse serviço? Ou seja, a qualidade ela afeta não só o resultado final, mas afeta, por exemplo, o desperdício. Você pode estar entregando um resultado final, mas usando mais recursos do que você precisaria. Então isso não é um processo produtivo de qualidade. Você pode ter um produto final de qualidade, mas sem ter um processo produtivo. Então a administração da produção tem essas preocupações de conseguir entregar aquilo que é necessário, que é demandado pelo cidadão, e ao mesmo tempo entregar aquilo com a qualidade interna de produção, sem ter gasto a mais do que o necessário, sem ter capacidade ociosa, ou seja, você contratar pessoas e não usar essa capacidade, você ter espaço demais sobrando, por exemplo, para entregar o resultado, né, aquele serviço, sem ter, por exemplo, impactos negativos, né, e aí impactos podem ser sociais, sem ter impactos ecológicos, né, ambientais, que também estão relacionados diretamente com a qualidade. Produzir com qualidade é entregar o resultado usando racionalmente os recursos e sem provocar os impactos negativos, ou se é que haverá impactos, que eles sejam os mínimos possíveis dentro daquele processo de produção. Normalmente você vai encontrar grande diferença na questão da concorrência. Existe, lógico, concorrência na administração pública. Se você pensar no caso das universidades públicas concorrem com as universidades privadas, mas isso é raro. Então, algumas questões relacionadas à concorrência, por exemplo, elas não fazem sentido dentro da administração pública e fazem muito sentido dentro da administração de empresas privadas. Então, esse é um fator que às vezes determina o quanto as empresas estão dispostas a gastar num processo de qualidade, por exemplo, porque quem tem um concorrente ali no seu calcanhar tem investido muito mais em melhoria da produção, em eficiência, porque sabe que pode não sobreviver se ela não aplicar aqueles conceitos de eficiência e de melhoria de produção. Já um setor onde não há concorrência, muitas vezes processos poderiam ser melhorados através de aplicação de conceitos que existem, que são conhecidos da administração da produção, mas simplesmente não são investidos porque não há essa preocupação com a concorrência. E muitas vezes a pressão da concorrência acaba sendo a pressão do cidadão. Se o cidadão não pressionar para que seja mais eficiente, para que as organizações públicas entreguem melhores resultados, como não há concorrência, as organizações muitas vezes ficam acomodadas. Sabem que existem maneiras melhores de fazer aquele processo, mas acabam não fazendo porque não existe um concorrente batendo a sua porta.